Qual é o ponto em comum entre diversos transtornos de ansiedade, como fobia social, agorafobia, transtorno de pânico, enfim, a gente vai estudando os transtornos e uma das grandes coisas que aparece, eu quero contar para você. Esses transtornos têm um ponto que é muito similar em comum, é a necessidade do sujeito querer controlar uma situação. E essa necessidade de controle, de onde que vem isso? Então eu quero ir aqui um pouco além da patologia para a gente pensar em como que funciona aí a nossa necessidade ou não de querer controlar tudo o tempo todo. Muitas das vezes esses transtornos eles podem sim ser desencadeados por conta de situações que o indivíduo viveu, que a pessoa viveu ao longo da sua vida. Então, teve situações ali extremamente estressoras, ela pode de fato desenvolver um transtorno de ansiedade. Ok, então tem um peso aí da sua história social. Só que será que isso é um destino, é um rótulo para que a pessoa viva e se martirize? A necessidade de controle, ela vem então de um lugar de insegurança, já que eu me sinto inseguro em um veículo, por exemplo, a pessoa ela pode estar ali ansiosa e tendo até uma situação de passar mal fisicamente, é como se aquela resposta dela ali fosse uma tentativa de controlar para que aquela situação, o medo dela de algum acidente que possa acontecer, venha a ser evitado. É muito comum aí comportamentos que eles vão para esse controle, ele vai estar por trás de comportamentos de fuga e esquiva. Então, vou dar mais um exemplo aqui para você. Uma pessoa, ela foi a um cinema e ela foi ver um filme que ela queria muito. Por muito tempo ela estava esperando aquele filme estrear. Chegando lá, tinham 3 pessoas na bilheteria, vamos dizer que sejam 3 mulheres ali, e essa mulher, ela percebeu que essas 3 estavam falando mal dela. Ela tinha certeza que aquilo estava acontecendo. Ela tem algumas possibilidades para poder reagir a essa situação de 3 estranhas falando mal dela. Se ela é uma pessoa que tende a ter um medo de estar em um ambiente social, é possível que aquilo ali ative nela a possibilidade dela ir embora do cinema. Mas ela não queria tanto ver aquele filme, sim, mas é capaz até dela se anular por conta desse medo da opinião dos outros, por conta do que os outros possam pensar. Essa ansiedade que vai acontecendo ali nesse meu exemplo social é uma tentativa de eu evitar, de eu controlar aquela situação de que elas teriam que falar bem de mim. Só que como elas falaram mal de mim, eu preciso fugir dessa situação. Mas até que ponto essa privação, essa autoanulação, ela também não reforça esse sofrimento na pessoa, já que ela queria tanto aquele filme, ela queria assistir o filme, por que que ela foi embora? Porque ela foi embora e reforçou a crença dela de que toda vez que ela se sentir rejeitada por alguém em algum ambiente social, ela precisa ir embora, ela precisa fugir. Então, isso vai sendo reforçado a cada momento. Eu quero falar isso aqui, pode ser meio duro, parece meio duro, mas entenda que isso pode ser o seu ponto de transformação. Esse ponto é o seguinte, às vezes você está achando que essa pessoa que foi embora do cinema, ela é uma vítima. Mas ali, será que lá no fundo, aquela vítima ali, ela não quis controlar, então, o seu processo social? Ela não queria gerar um controle sobre todas as situações, tem que estar tudo desse exato jeito aqui, senão eu não posso estar aqui. E eu falo desse lugar da vítima, por quê? Porque ela não pode se ver como a vítima, porque a pessoa, ela não precisa se ver como abaixo da outra ali na situação. Ela precisa olhar para si e encontrar as suas forças, porque sim, todo ser humano tem as suas capacidades. É possível que ela encontre a sua forma de resolver aquilo ali e não a de ir embora necessariamente, não se anular. Existem outras estratégias individualizadas, né, no caso, em que ela vai poder enfrentar essa ansiedade, esse medo ali que ela sentiu. A ideia do controle é muitas das vezes a gente perder alguns controles para poder ser feliz.
esse ser feliz, esse bem-estar psicológico, ele também sim é possível. E nesse meu exemplo, é claro que essa mulher teria direito a usufruir ali do seu filme. Ela poderia sim ter enfrentado, ou ela poderia ter adotado uma outra estratégia que ajudasse a ela não ficar o tempo todo se anulando. Isso é sobre ter bem-estar psicológico, e é claro que nesse meu exemplo aqui, né, que eu trouxe inclusive pessoas com patologias, é fundamental um acompanhamento médico e também de um psicólogo que possa estar ajudando essas pessoas que vivam processos de ansiedade, porque cada caso vai ser um caso, vai ser de forma individualizada, e isso é super importante que seja acompanhado para que você possa ter a sua liberdade, as suas estratégias de felicidade também. Isso é possível para todas as pessoas e eu estou aqui para te dizer isso. Quais são então algumas das estratégias para enfrentamento aí desses processos de ansiedade, essa inquietação da mente que acontece muitas das vezes? Eu quero te falar então sobre mindfulness, que é uma estratégia não de esvaziamento da mente. A ideia não é esvaziar a mente, não é ligado a uma religião específica, não. Qualquer pessoa pode fazer práticas de mindfulness que envolvem a meditação, mas não é só meditação, mindfulness. Na tradução, ele é muitas vezes utilizado como atenção plena, ou seja, eu estar também plenamente em cada momento em que estiver vivendo, usando muitas das vezes os meus 5 sentidos. Então, vou te dar um pequeno exemplo aqui de mindfulness, né? De atenção plena em tudo que eu estiver vivendo no aqui e no agora. Eu estou, por exemplo, comendo um bolo de chocolate e eu posso ali naquele momento, ao invés de estar no celular, olhando para o lado, o que está acontecendo, o que estão falando comigo, eu olhar para aquele bolo, sentir o cheiro dele, conseguir respirar, degustar, com cada movimento da boca, eu sentir cada ingrediente daquele bolo, agradecer pela possibilidade de eu poder ingerir, poder comer aquele bolo, estar naquele lugar que eu estou, com a pessoa que eu estou, ou às vezes estou sozinha, mas eu estou vivendo aquele momento no aqui e agora. Isso não é esvaziar a mente, isso é simplesmente focar no que você está vivendo. E isso é poderosíssimo contra a ansiedade, porque a ansiedade, ela é aquela antecipação do futuro, especialmente aí de catástrofes que possam acontecer já já. Só que a gente não está pensando em catástrofes que podem acontecer já já na hora que a gente está focado no que nós estamos vivendo exatamente agora. Então, exatamente agora, estou aqui sentada, falando com você, podendo gravar esse vídeo aqui para você poder ouvir calmamente nesse momento. Então, seus sentidos também da audição estão sendo ativados, você está conseguindo me ver. Isso tudo está exercitando a sua atenção plena, você está conseguindo viver o aqui e agora. Se você estiver, às vezes, ouvindo o vídeo, já olhando para o lado, vendo, fazendo outra coisa, então não está sendo uma atenção plena. Eu falo aqui resumidamente sobre mindfulness, mas a ideia inicial, o raciocínio inicial é que você, de fato, possa viver plenamente cada momento, experienciando tudo com os seus 5 sentidos, se concentrando. Agora eu vou sentar, agora eu vou estudar, agora eu vou de fato me concentrar naquela atividade, vou conseguir ouvir. Às vezes eu sentei para estudar em um lugar com passarinhos. Que bom, eu tô aqui vendo os passarinhos, eu tô aqui sentindo o cheiro do ar, né? E isso não é simplesmente uma utopia. Nossa, isso aí é só para pessoas especiais. Não, isso é para pessoas que se valorizam, que de fato sentam, ficam de pé, vivem experiências a cada momento, se permitindo viver cada momento de respiração, cada momento de viver, cada momento de sentir. Isso é muito importante. Mindfulness é uma estratégia super poderosa, amplamente utilizada, com comprovações científicas para manejo de ansiedade e processos também de estresse e depressão. Então, eu te convido também a estar com profissionais da área, especialmente da psicologia, que possam te acompanhar nessas estratégias de enfrentamentos à ansiedade também.